O Congresso Nacional estuda cancelar uma lei que vem causando polêmica. É a Lei da Alienação Parental, em vigor há quase 10 anos. A ideia por trás da legislação era evitar que crianças sofressem com disputas entre pais divorciados. Muita gente defende, no entanto, que a lei acabou abrindo brecha para pais que abusam dos próprios filhos. Veja agora na nossa grande reportagem. Alienação parental, uma lei polêmica. As cenas que você vai ver agora são fortes. É o flagrante de um mandado de busca e apreensão de 2 crianças. 2 policiais armados cumprem a ordem judicial. Os filhos são retirados dos braços da mãe. É um caso de inversão de guarda. Assustadas, as crianças não querem ir embora. E têm que ser literalmente arrastadas pelo pai. Esta mãe conhece bem essa dor. O que ela mais gostaria é de, num dia de sol como esse, poder caminhar na praia junto com o filho de 6 anos. Ela não quer ser identificada. Nós a chamaremos de Ana. Ela perdeu a guarda da criança para o ex-marido há 3 anos, após uma longa batalha judicial. Para uma mulher, uma das maiores violências que existe é você ter o seu filho arrancado, principalmente quando você tenta proteger ele de uma violência. Tudo começa quando Ana passa a desconfiar que o filho está sendo abusado pelo próprio pai. Eu tinha uma dúvida, eu tinha uma negação, eu não queria acreditar que pudesse estar acontecendo. Quando eu perguntei para ele, ele disse que sim, e que doía muito, o fato dele falar da dor, para mim, foi incontestável, assim, entendeu? Ana procura a polícia e a justiça. O laudo de uma psicóloga confirma o abuso. Mas a perícia no corpo do menino não identifica marcas físicas. Por não haver um flagrante, por não haver uma prova cabal do abuso, não haver nada que fosse incontestável em relação ao abuso, o processo foi arquivado por falta de prova. Vitorioso na esfera criminal, o pai vai à Justiça da Família. Acusa Ana de ser uma mãe alienadora por tentar separá-lo do filho. Alguém capaz de inventar um abuso sexual e criar falsas memórias na criança. Eu era a ré do processo de alienação, mas na dúvida me condenaram e condenaram o meu filho e expuseram ele ao risco. O risco a que ela se refere é o de estar nas mãos do pai suspeito de abuso. Você perdeu a guarda? E o resultado foi que eu perdi a guarda. O que você acha que foi o trauma para o seu filho ser tirado dos braços da mãe? Nossa, é um trauma assim que eu acho assim, que é o terror que qualquer ser humano jamais conseguiria se imaginar passando, né? Mas qual o respaldo jurídico para uma decisão como essa? Com base em que lei uma mãe poderia perder a guarda do filho para um pai suspeito de abuso? É a Lei da Alienação Parental, criada em 2010, que agora está sendo questionada por especialistas nos tribunais e no Congresso Nacional. Esta promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, faz um alerta. A lei de alienação parental, ela está sendo usada como estratégia de defesa em processos de homens acusados por abuso sexual. Então, uma das defesas comuns dos abusadores é que essa notícia é mentirosa e que a mãe faz a criança mentir porque quer prejudicar o abusador por algum motivo. No papel, a lei define a alienação como uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida por um dos genitores, de forma que ela repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. A visão da lei, a intenção da lei, ao que me parece, sempre é, o foco sempre é o menor. O foco sempre é a criança ou adolescente que está no meio dessa situação conflituosa e que é sempre o mais prejudicado por isso.
Mas os críticos dizem que ela não funciona bem assim. Não é isso que temos visto na justiça. Se realmente a lei da alienação parental fosse para poder resolver essas questões de afetividade, eu posso dizer para você que ela é 0% de resultado. E este é um dos trechos mais controversos. A lei considera alienador quem apresentar falsa denúncia contra genitor. A pena máxima para o pai ou mãe que praticar essa falsa denúncia é a inversão da guarda e até suspensão da autoridade parental. O que tem gerado essa lei? Muitas mulheres denunciam a prática de abuso com seus filhos e perdem a guarda porque são consideradas alienadoras. Ou denunciam violências contra elas mesmas e também são consideradas alienadoras. Alessandra sabe bem o que é isso. Ao contrário de Ana, ela não teme mostrar o rosto ao relatar a história de abuso que a filha teria sofrido. Alessandra levou a menina ao hospital logo depois de uma visita ao pai. Falou que o papai machucou. Que eles perguntam, o que houve aqui, mocinha? E ela falou, papai machucou. Laudos médicos confirmam o abuso, mas falta um detalhe: identificar o autor. Entenderam que houve o abuso, que ela realmente tinha sido vítima de abuso, pelos todos os sinais que ela representava. Só que não foi confirmada a autoria por uma falha desse perito que se negou a fazer os exames de coletar o material. O pai é afastado do convívio com a menina, mas 3 anos depois entra na vara da família para ver novamente a filha, usando a lei da alienação parental. Hoje ela teria que ter contato com esse pai? Hoje ela teria que ter contato com esse pai. Mesmo tendo acusação de abuso? Mesmo tendo acusação, mesmo não querendo as visitas. Os crimes de abuso sexual ou agressão correm na vara criminal. Já a alienação parental é julgada por outro juiz na vara da família. Como o processo de alienação já prevê ações imediatas, uma mãe pode ser considerada alienadora antes mesmo de ser investigado o abuso sexual pelo pai. Dizer para o juiz da vara da família que essa criança não pode ter convivência com o pai porque a mãe sofreu abuso ou porque a própria criança sofreu abuso, o juiz da vara da família ele se diz incompetente para resolver a questão e vai dizer tem que ter convivência com o pai. Alessandra se recusa a cumprir a decisão judicial de permitir os encontros entre a filha e o pai e hoje vive sob ameaça de perder a guarda. É uma situação de pânico constante, né? Porque nós somos vítimas e a gente tem que viver se cuidando, né? A gente sofre ameaça dos órgãos que deveriam nos proteger. Existem centenas de mães sendo processadas por alienação parental no Brasil, né? E isso fica sempre o medo, né? O escudo para que a mãe não diga as violações que continuam acontecendo a cada visita, pelo medo de perder totalmente, né, o seu filho. A lei prevê que o juiz de família pode determinar uma perícia psicológica. Mas, segundo esta perita, o laudo se concentra na questão da alienação. O abuso em si, a gente não tem como avaliar. Não tem como avaliar. A gente não faz um exame físico da criança para dizer se tem sinal de abuso. O que a gente faz é um exame psicológico. E aí o que a gente vai constatar é se existem sinais psicológicos daquela criança ter passado por uma situação de violência. Um assunto que provoca debate e polêmica. O impacto da briga entre pais separados na vida dos filhos. Você vai conhecer agora um pai que não vê os filhos há mais de 1 ano. E agora ele quer usar a lei de alienação parental para reverter essa situação. Essa lei foi elaborada a partir do conceito de um psiquiatra norte-americano. O projeto da lei de alienação se baseou na teoria de Richard Gardner, um controverso médico americano. É dele a tese da síndrome da alienação parental. Na verdade, a lei de alienação parental ela tem por base uma teoria que não é científica, que já foi derrubada no mundo todo justamente porque não tem fundamento científico. Muitos psicólogos também questionam a existência da síndrome propagandeada por Gardner.
Segundo Gardner, quais são os sintomas da alienação parental? Primeiro, um medo excessivo, né, do genitor que não está sob cuidado, né? Geralmente uma rejeição plena, né? Sintomas de dificuldades de sono, sintomas de dificuldades em relação à alimentação, perda de peso. Estes sintomas da síndrome da alienação seriam os mesmos de uma criança abusada. É uma teoria que faz parecer que tudo é alienação parental. Tem exatamente os mesmos sintomas que se encontra em abuso sexual e maus tratos, são idênticos aos de alienação parental. Nós tivemos acesso ao livro Verdadeiras e Falsas Acusações de Abuso Sexual de Crianças, de Richard Gardner. Neste trecho, o autor americano fala sobre pedofilia como algo positivo. Pertinente à minha teoria aqui é que a pedofilia também serve ao propósito procriativo. Ele defende ainda que crianças podem criar falsas memórias de abuso incitadas por mães que devem receber tratamento psiquiátrico. É muito importante dizer que o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei de alienação parental. Porque em todos os outros países, as organizações de direitos humanos não permitiram a aprovação dessa síndrome em termos de lei. No Brasil, somente em 2017, foram 158 mil divórcios. A cada 10 casos, em 7, a guarda fica com a mãe. A lei da alienação parental tem críticas fortes, mas também defensores. Essa estrada aqui meio que virou caminho de roça. Glauber conta que diversas vezes vinha do interior da Bahia para a capital do Brasil sem conseguir ver a filha. Cheguei a vir aqui cerca de 6 a 7 vezes à toa, né? Sem conseguir alcançar o meu objetivo, que era ver minha menina. A única coisa que garantiu visitas a cada 2 meses e um período de férias por ano ao lado da filha foi a lei de alienação parental. Antes de vir aqui, a gente ainda passa, às vezes, por delegacias da criança e adolescência, faz boletim de ocorrência e acaba no plantão, que é onde eu realmente consegui resolver uma situação pendente aí. Ele diz que nunca recebeu qualquer acusação e nunca foi um pai ruim. Seu único deslize, ressalva, foi ter exagerado na bebida no passado. Fazem 3 anos que eu parei de beber e, na verdade, nem teve motivo nenhum para beber. E mesmo na época que eu bebia, eu nunca fui uma pessoa agressiva ou tive algum problema com a bebida e tal. Glauber acusa a ex-mulher de fazer a cabeça da filha contra ele. Esse é o problema de perceber a alienação. É que quando você percebe, a cabeça dos seus filhos já estão mudadas, assim, sabe? Segundo Glauber, o relacionamento com a filha hoje é ótimo. Eu sou apaixonado, né? E a gente é muito, muito amigo. Luiz Felipe não pode dizer o mesmo. Há 1 ano e meio, ele está impedido de ver os filhos. Hoje eu estou proibido de ver os meus filhos por conta de uma medida protetiva de uma falsa Maria da Penha. A ex-mulher alega que Luiz fez ameaças à mãe dela no dia em que iria buscar as crianças. Uma acusação grave que ele nega com veemência. Ela não me entregou as crianças. Aí eu liguei para a mãe dela, falei, olha, vó, a mãe não está me entregando as crianças. Eu vou ter que chamar a polícia. E aí foi para a delegacia. Ele está me ameaçando. Segundo Luiz, a atitude da ex-mulher é uma vingança pelo fim do casamento. Mesmo 6 anos depois, ela ainda não teria aceitado a separação. Ela sai de um relacionamento cujo o pai das crianças, eu, respeitava ela, e aí começa a se envolver com uma pessoa completamente oposta, aí a pessoa fica mais na vingança ainda.
Luiz se diz preocupado com o atual companheiro da ex-mulher. De acordo com ele, o padrasto é uma ameaça às crianças. Esse padrasto, ele tem sérios problemas com drogas, tá? Causou um acidente de trânsito com um carro meu, levou 22 multas, destruiu o apartamento que a minha filha e meu filho moram. Por isso, ele garante, vai seguir lutando nos tribunais. A lei da alienação parental, ela é uma lei que dá para esses pais uma esperança de, no futuro, chegar para o filho e falar: olha, eu lutei por você. Eu fiz muita coisa para tentar estar com você. Eu penso que os pais têm direito aos filhos, ou guarda compartilhada, inclusive, direito de visitas desde que o pai não seja um violador, desde que esse pai não faça mal para a criança. E isso não precisa ter uma lei de alienação parental como uma ameaça constante de que essa mulher vai perder a guarda. No Congresso Nacional já há uma comissão que estuda revogar a lei da alienação parental. O projeto está no Senado neste momento. O principal argumento é que a lei, em vez de proteger, deixou crianças e adolescentes vulneráveis a pais abusadores. Márcia, como vamos chamar esta mulher, largou tudo para cuidar do filho de 4 anos. Quando se separou, ela incentivou o contato com o pai, até que desconfiou que a criança estava sendo abusada nas visitas. Ele mostrou na delegacia como é que o papai brincava, como é que a mulher do papai brincava com ele. Houve investigação sobre abuso sexual? De forma alguma, porque o que acontece na vara de família vira tudo mimimi de casal. O processo tem mais de 700 páginas. Por enquanto, não há conclusão sobre o abuso, mas a lei diz que se há meros indícios de alienação, o juiz tem que determinar a reaproximação com o pai. Você é ameaçado, olha, ou leva ele nas visitas assistidas, ou vou dar inversão de guarda. Isso daí é alienação parental que a senhora está fazendo. Não importa se eu sou boa mãe. Não importa se ele foi abusado? Não, isso daí não importa. O que importa é se você é alienador. Apesar da ameaça de perder a guarda, Márcia não leva mais o filho nas visitas. Aí nas coisas do meu filho, infelizmente, ninguém vai trazer de volta. Ninguém vai trazer de volta.